que você tem a contar para a gente sobre o bairro da Ribeira? Como se formou esse bairro e como ele acontece hoje? Perfeito. Então, essa história vem lá do século XVI, acompanha o desenvolvimento da então cidade do Salvador, capital da América Portuguesa, né? Vamos seguir, ao longo dessa conversa, a organização dos outros programas, né? A gente faz esse primeiro bloco com um pouco da história, depois as perguntas, né? Então, nesse início daquilo que vai se tornar a região da Ribeira, né? Temos que começar a destacar esse contato com o mar. E para isso a gente tem que voltar na história, voltar lá no século XVI, e lembrar das ribeiras que existiam na cidade. E por que eu estou falando das ribeiras que existiam na cidade? Primeiro que a noção de ribeira que temos hoje, o bairro da Ribeira, é uma coisa mais recente. É uma organização, a divisão territorial muito recente, se comparado a outros momentos da nossa história. Segundo, que outros lugares da cidade do Salvador, na verdade do espaço que seria ocupado até se tornar a cidade do Salvador, era conhecido também como ribeiras, ou ribeira, né? Ribeira ou praia é aquela área, aquela região em contato com o mar, né? Aquele lugar onde geralmente foram desenvolvidas as atividades ligadas ao porto, ligado aos pescadores, ligado ao conserto de embarcações, entre outras atividades que tão bem caracterizavam o contexto da cidade do Salvador e adjacências. No século XVI, em 1549, quando Tomé de Souza chega para fundar a então cidade do Salvador, a pedido, né, seguindo ordens do Dom João III, rei de Portugal, um dos sítios que é pensado, que é cogitado para a cidade de Salvador, é aquela região da Ribeira, Itapejipe, aquela península, que, por sinal, Lara, é até interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso no segundo bloco, é uma das regiões mais bonitas, mais lindas da cidade de Salvador, porque está muito mais na parte interna da Baía de Todos os Santos, são águas calmas, é um lugar realmente paradisíaco, não é à toa que durante muito tempo foi uma zona de veraneio, foi um lugar de veraneio, onde você passava o tempo, né, para veranear. E lá no século XVI, antes de ser escolhido o sítio para a fundação da cidade, onde hoje temos o centro histórico, foi cogitado a escolha daquela região, Ribeira, Itapajipe, entre outros lugares. Entretanto, aqueles terrenos, né, aquelas áreas, em contato com a Bahia, um lugar muito planificado, inclusive, era muito vulnerável do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do pensamento de cidades naquele período. Então, os portugueses, juntamente com os outros integrantes da tripulação, desse corpo inicial, né, que vai ajudar na construção da cidade de Salvador, juntamente com a mão de obra indígena, como lembra a professora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, da Universidade Federal da Bahia, em seus textos, né, vai acabar retornando e escolhendo o centro antigo, aquela primeira cumeada, para fundar a cidade de Fortaleza. Mas desde aquele período, século XVI, adentrando o século XVII, aquela região da Ribeira e adjacências não vai ficar excluída, não vai ficar esquecida, pelo contrário. Justamente por ser um local próximo, por ser um local em contato com essa questão do mar, por ser um lugar muito propício para as atividades pesqueiras, navais, ali vai ser um dos principais pontos nesse quesito de abastecimento da cidade, do ponto de vista das atividades pesqueiras e do conserto de embarcações também. Quando eu começo a abordando sobre essa questão das ribeiras que existiam em Salvador, é porque existiam na cidade outros locais também chamados como ribeira, a exemplo da Ribeira das Naus, entre outras ribeiras que ficavam naquela região da Cidade Baixa, entre o comércio e a concessão da praia, né, justamente por esse contato com o mar. Mas a ribeira que vai ficar ao longo dessa história de transformações urbanas, das freguesias até os bairros, é o então bairro da Ribeira, que ficava na antiga freguesia da Penha, né, onde hoje temos a Igreja da Penha, que é um belíssimo templo do século XVIII, ao lado de outras construções que ainda hoje existem, que se destacam naquela região. Eu até destaquei alguns pontos aqui que eu acho curiosos para a gente conversar sobre a região de Itapajipe, da Penha e tal, que já não é do século XVII, que são de séculos posteriores, mas que faz a gente
se envolver, né, nesse processo de ocupação e de como essa região da Ribeira vai passando por usos e ocupações ao longo do tempo. Ou seja, ao longo do século XVII e do século XVIII, esse lugar que era eminentemente ocupado por comunidades de pescadores, por pessoas com atividades ligadas à tradição naval, para conserto de embarcações, etc., também é um lugar que se destaca, né, pelas áreas do entorno, pelos engenhos e fábricas que ficavam ali no entorno. Inclusive, Pedro Calmon, o próprio Brás do Amaral, entre outros nomes, que se destacaram no estudo da história, e em especial sobre os episódios da Batalha do 2 de Julho, mencionam aquelas redondezas, aquelas áreas do entorno, como locais que também tinham engenhos, né, que ajudavam, de uma forma ou de outra, no processo envolvendo o ciclo do açúcar, né, o período do açúcar aqui, e a relevância que isso representou para a cidade, baseada, evidentemente, na mão de obra escrava. Então, no contexto do século XVII, adentrando o século XVIII, aquela área era pincelada, né, por casas, por comunidades de pescadores, alguns engenhos na parte mais adentro, né, indo para os caminhos de Pirajá, etc., e mato, né? Era um lugar que assim ficou durante muito tempo, mas a partir do século XVIII, né, começa a se destacar construções religiosas, a exemplo da Igreja da Penha, né, que data desse período, e de uma antiga capelinha que ficava ali, né, que também faz menção a essa ideia de Ribeira, que hoje não existe mais. Ou seja, falar sobre esses lugares, além do centro antigo da cidade de Salvador, é pontuar de uma forma ou de outra a presença católica também, como a gente vai ver no Bonfim, a partir do século XVIII, em outros lugares, em momentos anteriores, como em Monte Serrat, em Água de Meninos, com a igreja, o Colégio de Órfãos de São Joaquim, entre outros espaços. Então, é a partir do século XVIII e século XIX, que esse contorno da Ribeira vai passar por um adensamento populacional mais significativo. E isso, como eu já falei em outros programas com você, Lara, dialoga diretamente com a ocupação do ponto de vista da instalação de igrejas, né, ou de espaços destinados a esse uso religioso. Quando eu destaco a Igreja da Penha como um elemento importantíssimo no espaço da Ribeira, na antiga freguesia da Penha, né, eu digo isso porque as igrejas, durante muito tempo, eram elementos de consolidação, de solidificação da população naquele espaço. Ou seja, em torno dos conventos, em torno das igrejas, muitos bairros, muitas freguesias se desenvolveram. E aí o exemplo da Ribeira pode ser, né, destacado nesse sentido. Então, a partir do século XVIII, adentrando no século XIX, vamos ter um aumento significativo de comunidades, de pessoas que moravam nessa região à beira-mar, na Ribeira, na região da praia, né, fazendo as suas atividades, morando, etc. Inclusive, na própria Igreja da Penha, ao lado, tínhamos o antigo Palácio de Verão do bispo da cidade de Salvador. E essa ideia de Palácio de Verão já destaca a região como lugar de descanso, como lugar para veranear já no século XVIII para o século XIX, coisa que vai se consolidar, se solidificar ao longo do século XIX e até mesmo no século XX. Então, o trecho que eu vou destacar aqui para vocês são algumas informações de cronistas, né, de estudiosos, de viajantes, que passaram pela cidade de Salvador e descreveram aquela área da Ribeira. Depois, né, mais tarde, quando terminar a entrevista, eu vou compartilhar esses trechos no Instagram, Rafa Dantas Storarte, e vou te marcar também, Lara. Então, Aguiar, em 1889, que é um estudioso, né, vai destacar que naquela região dos subúrbios, na região de Itapajipe, Ribeira e tal, ali tem as condições mais propícias, né, cômodas, das moradias e dos transportes para passar o verão. Olha que coisa interessante. Então, já nesse período, fazendo a referência ao final do século XIX, tínhamos naquela área da Ribeira condições propícias para as pessoas passarem o verão, para as pessoas descansarem, saírem do centro tumultuado de Salvador e buscar lugares mais arejados. É interessante falar sobre isso,
que também dialoga com o pensamento daquele período, né, seguindo as ideias europeias e tal, que começam a se destacar no contexto da cidade a partir da metade do século XIX, da busca de lugares mais arejados, né, de construir suas casas de forma recuada, de afastar do centro da cidade, locais, inclusive, onde proliferavam doenças, né, epidemias, a exemplo da cólera na cidade do Salvador. Então, sobre esse ponto, olha aí, como uma pequena frase, como um pequeno trecho, Lara, e as pessoas que estão nos ouvindo, destaca pontos e abordagens para a gente fazer um panorama sobre a cidade naquele período. Então, essa afirmação do final do século XIX já mostra a necessidade, a preocupação, a observação naquele período sobre busca de outros espaços na cidade relativa a esses climas mais amenos. E isso, de uma forma ou de outra, toca com um panorama que marcou a cidade de Salvador, que foi o episódio da cólera, décadas anteriores. Né? E isso mudou a própria divisão territorial da cidade, a busca por outros espaços, a exemplo dos caminhos do Campo Grande, Corredor da Vitória e Graça, que já falamos aqui nos programas na metrópole sobre os bairros da cidade do Salvador. Outra afirmação que eu vou destacar para vocês é que toca na questão dos festejos, das tradições religiosas. Aqui temos, né, lugar de romaria, do lado da capela de muitas casas, lugar de romeiros, lugar de festas, lugar de passar e encontrar as pessoas ligadas a essas tradições religiosas. Mais uma vez nessa frase, nessa descrição de época, da segunda metade do século XIX, temos, de forma muito vívida, a importância desses festejos religiosos na Ribeira, né, e nos bairros adjacentes, os bairros que faziam esse contorno. Inclusive, festas que acabaram desaparecendo com o passar do tempo, mas que eram muito comuns no século XVIII e no século XIX. Mais uma vez, levando em consideração aos santos que ali eram cultuados, né, sempre lembrados, e também ao mar. Outro ponto interessante, né, a festa, os festejos de Iemanjá, né, por exemplo, que todo mundo lembra lá em fevereiro de cada ano. Não começa no Rio Vermelho. Eles começam, né, as festas de Iemanjá, os festejos a Iemanjá, começam em regiões distintas da cidade, em lugares diversos da cidade do Salvador, inclusive naquela área da Ribeira e Tapajipe, e depois vai tradicionalmente ficar inserido no contexto do Rio Vermelho, que é onde hoje todo mundo conhece. Então, olha que ponto interessante para a gente destacar. A Ribeira também ligada, né, a essas comemorações, a essas oferendas, né, a esses presentes que eram oferecidos ao mar, né, a Iemanjá, às Nossas Senhoras e tal, que tinham esse contato com essas tradições navais. Não podemos esquecer, né, que o Senhor do Bonfim, lá no bairro do Bonfim, né, também tem esse link com a questão do mar. Inclusive, já falamos aqui no programa. Foi fruto de um salvamento de uma tempestade, né, que é a Igreja do Bonfim, que a imagem vai ser trazida de Setúbal pelo então traficante de escravizados lá no século XVIII. Outro trecho que eu vou destacar aqui para vocês, para a gente abordar um outro tempo, é esta questão dos mapas e das divisões territoriais daquele período. Primeiro, quando a gente observa os mapas, né, a iconografia da Ribeira nesse contexto, vamos perceber que, se comparados a outros lugares da cidade, era uma região com poucas casas, né, se comparado às outras freguesias. Mas começa a ter um aumento populacional a partir da segunda metade do século XIX, e algumas descrições, como, por exemplo, os relatos, né, os trabalhos da Cátia Matoso, historiadora importantíssima para a gente compreender o século XIX, já cita que no ano de 1890, a então freguesia de Nossa Senhora da Penha registrou 7.000 habitantes. Na verdade, mais de 7.000 habitantes, 2.000 habitantes a mais se comparado a 2 décadas anteriores. Esse aumento, apesar de parecer pouco, né, não muito expressivo, é interessante, né, para a gente destacar. Afinal, naquele período, a ordem de crescimento na cidade seguia uma outra escala se comparada à atual. Então, esse é apenas um pequeno contexto para a gente perceber a região da Penha, né, que vai se transformar na Ribeira como um bairro décadas depois, no que toca a questão populacional,
a importância da fé católica, e um outro ponto são das questões das fábricas que ali vão ser instaladas, né? Dos empreendimentos industriais. Esse é o termo certo para a gente falar. Aí a gente já abre uma nova aspa sobre esta. Salvador, a partir do século XIX, né, bem no início do século, em 1808, adentrando as décadas seguintes, vai passar por surtos, né, de investimento, de participação, inclusive de capital estrangeiro, principalmente inglês, em diversos momentos, né, desse período. Inclusive, muitas indústrias, muitos comércios, né, sedes de bancos, etc., vão marcar esse momento, bem depois da abertura dos portos, em 1808. No contexto do século XIX, algumas indústrias vão se destacar naquela região da península, da Penha, do subúrbio ferroviário, a exemplo da fábrica São Brás, da fábrica lá da família Tarquínio, entre os empreendimentos. E, mais uma vez, parte significativa desse comércio, dessas ligações, eram feitas pelo mar, além das vias terrestres também. Então, um ponto para a gente destacar, para também lembrar sobre essa história da Ribeira, é a questão da relevância dessas fábricas para o entorno, para a região. Algo que não é só exclusivo do final do século XIX, como também vai estar presente nas primeiras décadas do século XX. Inclusive, eu não sei se o nosso cafezeiro, não, representante máximo da Ribeira, está nos acompanhando, mas ele é uma pessoa que fala muito sobre a Ribeira, não só no quesito festivo, né, das festas ao longo do ano, mas também sobre esses laços, no que toca à importância dessas indústrias, dessas fábricas, desses comércios locais. Então, esse é um ponto para a gente destacar, porque as fábricas na Ribeira, né, vão trazer pessoas, vão ajudar que essas pessoas fiquem num lugar, que famílias, de uma forma ou de outra, participassem desses empreendimentos e outras tantas atuassem trabalhando. Então, esse é um ponto interessante, isso já entrando no século XX, para a gente entender a solidificação, a consolidação desse espaço inserido na cidade do Salvador. Ainda sobre essa questão, ligada ao século XIX, início do século XX, tocando na ideia do veraneio, de um bairro, de um lugar para veranear, filmes, né, fotografias, postais, já começam a destacar, isso no início do século XX, aquela região como se fosse um balneário, um lugar tranquilo. Isso é do ponto de vista de uma análise mais iconográfica. Então, os antigos solares, os antigos casarios à beira-mar são destacados, são evidenciados do ponto de vista das elites políticas daquele período, como um lugar da cidade tranquilo, afastado daquela velha Bahia, daquela cidade que foi a capital da América Portuguesa. Entre esses solares, entre esses imóveis que eu tenho que destacar, é o antigo solar Amado Bahia, que é o atual Museu do Sorvete, um lugar muito especial, eu não sei se tem alguém ouvindo, mas que pode, se possível, aproveitar minhas férias, por exemplo, para passar lá e tomar um sorvete. Quem está nos ouvindo também, aproveitar para passar lá para prestigiar esse espaço que ficou muito tempo abandonado, passou por um restauro, né, muito fiel aos detalhes do início do século XX, e o prédio de 1904, que pertenceu à família Amado Bahia, né, foi reinaugurado, restaurado, com os mínimos detalhes novamente. E sobre esse prédio, sobre esse casario, o que temos de destacar? A partir de um imóvel, né, a partir de uma construção como aquela, Lara, e as pessoas que estão nos ouvindo, podemos traçar todo um contorno ligado à cidade naquele período e também à região da Ribeira. Pois, aquele prédio recebeu muitos dos móveis, né, dos gradios da varanda, etc., que foram importados. Alguns são ingleses e tal. A mão de obra, os trabalhadores, a ideia de construir um prédio daquele, né, um solar daquele, voltado para o mar, com tanto imponente, diz muito do contexto da época. Por que a Ribeira foi escolhida? Por que ele foi posicionado naquela região? Naquela época, ali era um lugar de destaque, né, era um lugar que se destacava em relação a outros espaços da cidade do Salvador. A família Amado Bahia criou uma verdadeira fortuna na cidade do Salvador, com algumas atividades comerciais, e ali é um símbolo de todo momento, né, ligado mais ou menos a esse período de transformações urbanas na cidade, a partir de 1904. Outros tantos casarios solares também estiveram presentes naquela região beira-mar,
O Solar Amado Bahia não era o único, né? Era um de outros que existiram e que, com o passar do tempo, foram sendo demolidos. Inclusive, em algumas produções fílmicas da segunda metade do 19, vamos ter alguns registros, né, fotográficos e de vídeos, né, de pessoas passando naquela região com essas casas, com essas grandes casas que ainda existiam na Ribeira, que com o passar do tempo vão sendo destruídas, né? Outro ponto, né, que é preciso a gente destacar é o antigo hidroaeroporto, né, o hidroporto da Bahia, né, que ficava naquela região da Ribeira, que fica ainda, né, e que hoje, infelizmente, está sucateado, está arruinado, mas que é uma construção de grande relevância, que dialoga mais uma vez com essa área, né, de águas calmas, onde os aviões pousavam, né? Inclusive muitos visitantes ilustres que conheceram Salvador chegaram pelo hidroporto ali na Ribeira, como o Stefan Zweig, o escritor, entre outros grandes nomes. O próprio Getúlio Vargas pousou ali, e dessa região da Ribeira foram para outras áreas da cidade do Salvador. É interessante falar, caso alguém pergunte, que existem alguns projetos para revitalização e restauração do hidroporto da Ribeira. Espero que em algum momento, né, isso saia do papel e vire realidade. Chegando no século XX, deixa eu só ver o nosso tempo, para não passar dados blocos, chegando no Já século estamos XX... no horário do intervalo, mas deixa eu só falar rapidinho aqui, um minuto. Eu estou conversando com o Rafael Dantas, professor de História e historiador, e a nossa pauta de hoje é a Ribeira. Eu tenho que ficar repetindo isso toda hora, porque as pessoas vão ligando o carro, e hoje eu me distraí e não falei, mas fiquem sabendo aí que é o professor Rafael Dantas sobre a Ribeira, o nosso bate-papo de hoje. 5 minutos para a gente ir para o intervalo, Rafael. Então, finalizando e só fechando o século XX, toda essa área vai passar por um outro período de ocupação do ponto de vista urbano. Primeiro, de uma consolidação, um aumento populacional muito expressivo, né? Ao longo da segunda metade do século XX, toda essa área do subúrbio ferroviário, não só por conta da ferrovia no final do século XIX, depois por conta do petróleo na década de 30 e 40, e depois por um aumento populacional vindo das famílias que chegavam do Recôncavo, do interior baiano, que vão escolher o subúrbio ferroviário, entre outras regiões das proximidades, bairros como a Ribeira, Bonfim, etc., também para morar. Então, o que temos hoje na Ribeira é um lugar de destaque na cidade, um grande atrativo do ponto de vista turístico, né, onde temos a sorveteria da Ribeira, o Museu do Sorvete, a Igreja da Penha, entre outros espaços que ajudam a compreensão dessas transformações na cidade do Salvador desde o século XVI. É um ponto para a gente destacar. Muito bom, professor Rafael Dantas, contando a gente um pouco da história da nossa querida Ribeira. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, tem várias mensagens de ouvintes por aqui, e eu conto também com a sua participação. Fiquem aí, o intervalo é muito rápido, a gente volta já. Alex fala que a Ribeira ainda é vista como bairro de veraneio, Rafael? Ele pergunta. Olha, hoje, é o Alex que está falando? Uhum. Hoje Alex. Hoje está bem diferente, Alex. Rafael, você mutou seu áudio. Pronto. Ai, meu Deus. Lara, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode responder. A gente não ouviu nada, mas agora estamos ouvindo. Entrou alguma coisa aqui no celular. Então, respondendo ao Alex, ao longo da entrevista, né, observamos alguns comentários desde o século XVIII, ponderando, né, falando sobre essa questão da Ribeira do ponto de vista de veraneio, um lugar de descanso, de climas mais amenos. 18 para 19, né? Ao longo do século XX, isso vai mudar. Hoje em dia, por ser um bairro que passa por um processo de ocupação bem distinto, bem diferente, não poderíamos considerar como um bairro de veraneio, mas é ainda hoje um bairro muito tranquilo para você passar o final de semana, né, principalmente se tiver uma casa lá. Agora, no século XX, década de 50, 60, ainda era possível veranear na Ribeira, assim como era possível, Lara e as pessoas que estão nos ouvindo, veranear na Pituba. Olha a Pituba como é hoje, e olha como a Pituba era antes, né? A Pituba vai passar, já teve programa sobre a Pituba, mas vai passar por um processo de ocupação muito distinto, né? E rápido a partir da segunda metade do século XX. Mas hoje em dia é mais um bairro na cidade, com muitos atrativos, um bairro tranquilo, bonito, mas não necessariamente só um bairro de veraneio, pelo contrário.
é mais um bairro em contato com o mar, com as praias maravilhosas que tem lá, e para tomar um sorvete muito bom também. É curioso falar, né, que em alguns trechos é até possível encontrar um pouco dessa calmaria, desse lugar de encantos ainda, que ficou perdido em décadas atrás. Mas tem outros lugares, como, por exemplo, aquela praia da Penha ali, né, que no final de semana é um carnaval, é uma festa que só. Muito bom. Hoje a nossa conversa aqui é com o professor Rafael Dantas, conversando sobre a Ribeira. Alex ainda completa aqui dizendo: o único problema da Ribeira é que eu nunca tinha carona para voltar para casa. Diz ele aqui. Roberto Cliff dá bom dia e diz que está ligado, acompanhando a gente direto de Alagoinhas. Um beijão para você, Roberto, e para todo mundo aí que acompanha a gente em Alagoinhas e em todo o interior do estado. Luiz Rocha diz: eu não entendo como não tem um belo mirante nessa região da Ribeira. Imagine um mirante ali perto da Igreja do Bonfim com a vista para a Ribeira, seria divino. Fica a dica aí para a Prefeitura Municipal de Salvador, Governo de Estado, Secretaria de Cultura e Turismo, para a construção aí, quem sabe, de um mirante que jogue a gente aí para a Ribeira e para essa Bahia toda de Todos os Santos. Alex disse que a Ribeira vai ser um ponto turístico náutico, estou esperando isso com ansiedade. Sem dúvida, assim será. E ele disse que se casou na Penha. Ramon dá bom dia a todos. Nosso querido Walter Dória: fui muito com meu pai assistir regatas na enseada dos Taineiros e torcer pelo Clube São Salvador. Acho que ele disputou provas nesse clube. Tenho aqui algumas medalhas. Alex disse que você é fera. A professora Lúcia Góes também chega aqui dando bom dia. Rafael é um querido, está falando hoje sobre uma região belíssima, Ribeira dos Góis. Por que dos Góis? Opa, então, quando eu inicialmente falei da questão das ribeiras que existiam na cidade do Salvador, né, tínhamos várias ribeiras, vários lugares que eram conhecidos como ribeira, né, por conta desse contato com a praia, com o mar. E naquela região ficou conhecido como Ribeira do Góis, fazendo referência às os antigos personagens, né, que de uma forma ou de outra tinham contato com aquela área. Lá na região da Cidade Baixa, Conceição da Praia, Comércio, já tínhamos uma outra ribeira, mas dessas outras ribeiras, né, com outros nomes, inclusive, ficou no passado, e a ribeira, de fato, que ficou, foi a nossa, né, a atual ribeira, na região da Penha, que ficava na antiga freguesia da Penha. Muito bom. Suzane disse que nós estamos tendo mais uma bela aula. Luiz Rocha disse que tem uma curiosidade: o que é aquela torre ao lado do Mercado Iaú? Era uma caixa d'água antiga, uma fornalha? Sabe do que ele está falando? Olha, eu tenho dúvida se é a mesma torre, mas tem uma que era uma antiga caixa d'água, que provavelmente na década de 50, 60, poderia ter alguma relevância, importância para alguma fábrica naquela região, mesmo para o bairro. E tem uma outra torre, que na verdade era uma chaminé, que eu nem sei se existe mais na Ribeira, que era de uma fábrica que tinha lá. Então, eu não sei se ele está falando da caixa d'água ou da torre. E respondendo um dos comentários, né, de Alagoinhas, tivemos muitas pessoas da região de Alagoinhas, dos caminhos do sertão da Bahia, que ao longo da década de 40 e 50 vieram para Salvador, né, e foram morar naquela região do subúrbio ferroviário, Itapajipe e Ribeira, né. Então ele, que é de Alagoinhas, tenha em mente que muitos cidadãos da cidade, né, da antiga Alagoinhas, vieram para Salvador nesse período e ali ficaram, né? Provavelmente seus netos, bisnetos moram naquela região ainda. Muito bem, Suzane endossa aqui o pedido para que quem está acompanhando a gente no YouTube deem likes. Eu também peço que, por favor, se gostarem, deem likes, e se não gostarem, podem dar um like, não tem problema. Ramon Santos diz que ama a Ponta do Humaitá e pergunta para você por que desse nome. Opa, essa é uma referência bem interessante, faz contexto com a igreja, mais uma vez um ponto de vista religioso. Ali temos a igrejinha, né, na ponta de Humaitá, e em Salvador se vigora, né, essa ideia de destacar as construções ou religiosas ou os posicionamentos geográficos e, a partir desse posicionamento, desse contexto, nomear os lugares. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com as freguesias, com as ruas, com as avenidas, etc. Então, assim ficou tradicionalmente conhecido por esse termo. E fazendo um link com a outra contribuição em relação a essa questão naval e tal, das regatas que aconteciam nos mares dali,
essa era uma tradição muito bonita, né? Era um costume, na verdade, muito bonito. Não era uma tradição ainda, era um costume. Ali tinham disputas maravilhosas, né? De embarcações, né? De remo, etc. Temos até algumas fotografias que mostram um pouco desses campeonatos. Naquela época, né, justamente por conta das condições propícias da Ribeira, né, tínhamos um verdadeiro deslumbre do ponto de vista visual, onde as pessoas ficavam fazendo esse tipo de competição. Hoje em dia, isso se perdeu, né? Apesar de termos um porto ali, temos muitas embarcações e tal, mas não temos essas competições como era tão frequente antes. E um ponto interessante para a gente destacar também é que aquelas águas, infelizmente, mudaram e muito. Temos descrições, relatos, inclusive matérias de jornais, que eu já pesquisei, já vi isso, que falam sobre a qualidade daquelas águas, sobre o encanto daquelas águas, a fartura dos peixes naquela região. Hoje em dia, o contexto já é muito diferente, né? Muitas pessoas, inclusive, reclamam das pescas de bomba, que, inclusive, destroem parte do patrimônio, né? A Igreja da Penha sofre com isso, os vidros e tal. O Cafezeiro, inclusive, sempre falava sobre essa questão da pesca com bombas e tal. Então, são mudanças que foram acontecendo com o passar do tempo. Ali em Monte Serra, né, que é outro lugar incrível, que vai tocar com a outra participação do ouvinte, que mandou mensagem para você, Lara, temos uma das vistas mais bonitas, se não mais bonita da cidade de Salvador. Sem dúvida. Quando a gente olha no mapa, posicionada estrategicamente, você vê todo o eixo sul da cidade. É estranho quando a gente fala eixo sul, eixo norte, porque parece que é o contrário, né? Mas como Salvador tem um formato voltado ao eixo sul, né? Então, quando a gente está lá no eixo norte, a gente está vendo o sul da cidade. Então, naquela área, dá para ver toda a parte antiga da cidade, né? Da cidade do centro de Salvador, do porto, comércio, né? E o pôr do sol. Aquilo é de uma beleza inacreditável, né? Essa tarde naquela região de Humaitá, da Ribeira, é de um encanto incrível. Então, resgatar esses atrativos do ponto de vista náutico é, sem dúvida, uma tarefa, né, que todos nós temos que estar inseridos, porque isso dialoga com a Baía de Todos os Santos. É um ponto mais do que importante para a gente sempre ter em mente. Muito bom, professor Rafael Dantas aqui com a gente, conversando hoje sobre o bairro da Ribeira. Uma chuva de mensagens. Eu fico tão feliz com essa participação de vocês. Alex Moraes diz aqui que Amado Bahia fazia caminhadas todos os dias à beira-mar e ele via muito. Flávia Araújo dá bom dia Lara e professor. Uma das ruas importantes da Ribeira é a rua Clóvis de Almeida Maia. O professor sabe dizer quem foi homenageado? Agora, realmente, ela me pegou. Esse eu não conheço. Clóvis de Almeida Maia. Vai no Instagram do professor depois que ele vai pesquisar e conta pra gente. Gustavo Lessa diz, bom dia, Lara. Hoje é o dia das melhores regiões de Salvador, cidade baixa e suburbana. Contando a história da Igreja do Bonfim. Luiz César diz, sou da Península e não passo uma semana sem ir na Ribeira ver o pôr do sol e dar um mergulho. Quando era criança, pulava da ponte da Crush e pegava papa-fumo de FIFA nas Coronhas da Penha. Ô Luiz César, só tá faltando um convite, viu? Para que eu vá com você aí um dia ver esse pôr do sol e tomar esse banho de mar. Pode me chamar que eu vou. Gustavo Lessa disse, é verdade que foram navegantes que estavam vindo e passavam pelo mau tempo e prometeram que quando chegaram iriam construir a igreja de Nossa Senhora do Bonfim? Eu fico durante anos, e ficou durante anos na Igreja da Penha? Opa, olha, não, em parte, a história é um pouquinho mais complicada. Tínhamos um personagem ligado ao contexto da segunda metade do século, primeira metade e segunda metade do século XVIII em Salvador, que era um comerciante, traficante de escravizados, que ele dependia dessas relações no mar, né? Ele vivia em alto mar. E ele sobreviveu a uma tempestade no Oceano Atlântico e acabou, por conta desse milagre, tal, desse feito, atribuindo essa questão religiosa, e por conta disso trouxe uma imagem de Setúbal, uma réplica da imagem do Senhor do Bonfim, para a cidade de Salvador. Essa imagem fica inicialmente na Igreja da Penha, da antiga Igreja da Penha, que é anterior. A Igreja da Penha veio primeiro e depois foi construída a Igreja do Bonfim. E até a igreja ser terminada do Bonfim, né, a imagem fica lá e depois vai ser transladada para a do Bonfim e dando início, evidentemente, aos festejos, né, à festa do Bonfim nesse período. Agora, o que ele comentou, que ele falou que é interessante, é que muitos pesqueiros, né, que muitos pescadores e tal, muitas pessoas que dependiam do mar,
tinham esse contato, seja através de suas promessas individuais ou dos festejos religiosos, naquele período, de fazer essas promessas, ou mesmo de cultivar essas tradições ligadas ao mar ao longo daquele tempo, nas igrejas, nas capelinhas, como a Capela da Ribeira, a da Penha ou do Bonfim, entre outras, nesse período. Então, esse contato da Ribeira, né, com os pescadores, com o mar, com as pessoas que sobreviveram a esses naufrágios, é muito marcante. E ainda hoje né, porque temos muitas pessoas que dependem diretamente desse contato com o mar. E eu fico muito contente, né, quando eu chego lá, na região, ali entre o hidroporto e o próprio portozinho, né, a Marina da Ribeira, que vejo esses atrativos, né, que vejo esse cuidado, essa participação das pessoas na área. Tem uma obra que vai ser inaugurada, acredito que ou nesse ano ou no próximo, que é a Marina da Ribeira. Inclusive está lá com a Secretaria de Turismo, vai ser uma obra bem importante, com espaços, inclusive, lá, as pessoas que estão nos ouvindo, espaços de lazer, restaurante, um mirante muito bonito nos fundos, voltado para a Baía de Todos os Santos, e no outro canto dá para ver a antiga fábrica São Brás, as ruínas da fábrica São Brás, que passa, e os trilhos da ferrovia passam na frente, né? Então, são ações como essa que ajudam, né, que ajudarão a revitalizar, a dar um ânimo, né, naquele espaço que é tão bonito. E que vai fomentar bastante o turismo náutico, como disse aí o nosso ouvinte aqui no programa mais cedo. Vai ser o Marcelo que mandou mensagem para você. Marcelo Frois, querido, está aqui acompanhando a gente. Tem um ouvinte aqui, Mariana fez uma pergunta interessante. Além do Solar Amado Bahia, há algum outro imóvel com acervo em potencial a se tornar ponto turístico no bairro da Ribeira? Que pergunta maravilhosa. Eu diria que sim. Temos ainda hoje muitos casarios, né, alguns solares e tal, que possuem, tanto do ponto de vista arquitetônico, das suas fachadas e tal, como relevância do ponto de vista dos antigos moradores, do contexto histórico como um todo, potencial para se tornarem ativos turísticos ou para receberem empreendimentos, né, comerciais, pousadas, hotéis, etc., que possam ajudar a potencializar aquela região. Só que, para que isso aconteça, é necessário um investimento, um cuidado naquela área, né, com esse tipo de imóvel. Agora, esses prédios que eu estou destacando não possuem o mesmo requinte que o Solar Amado Bahia. Em 1904, no início do século XX, quando a Amado Bahia foi inaugurado, ele já surgiu como um destaque naquela área. Inclusive, quando a gente tem os postais, as fotografias desse período, o solar que aparece é o da família Amado Bahia, desse Amado Bahia que acabaram de dizer que ficava passeando, né, circulando pela região da Orla. Por que ele aparece nos postais? Por que ele aparece nessas fotos? Porque ele era um símbolo na época de modernidade, de uma cidade que estava caminhando para esse embelezamento urbano, né, nesse período do início do século. Então, ele já era um destaque naquele momento. Décadas depois, outros casarios solares também surgirão pertencentes a outras famílias. Inclusive, tínhamos casas de veraneio de algumas famílias muito importantes no contexto político da cidade do Salvador, nomes inclusive conhecidos. Só que essas casas foram sendo demolidas nas décadas de 60, 70, muitas ficaram e acabaram se perdendo. Ao lado da Amado Bahia, temos ainda alguns casarões que poderiam ser reaproveitados, Lara, e a nossa colega que mandou a pergunta, nesse sentido. E espero que tenhamos pessoas sensíveis para fazer isso nos próximos anos.